E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aí mais um assunto e vamos dar continuidade aí a uma das bases econômicas do nosso país, que é a agricultura. Aqui nós temos os recursos naturais, que é da onde vem o alimento da sua mesa. Da nossa mesa vem do campo. Então, qual que é o procedimento que tem dentro do campo? Como que são as formas de cultivo? Quais são os alimentos que nós temos? Então, tudo isso vou mostrar hoje para vocês. Nos recursos naturais, nós temos alguns tipos de classificações. Por exemplo, os minerais. Nós temos o ferro, a prata. E isso é o principal produto de exportação nossa. Lembra? Exportar é o que o país vende. Importa é o que o país compra. Então, um dos nossos principais produtos de exportação são os nossos recursos naturais minerais. Tá? Então, o ferro. A empresa mais conhecida é a Vale do Rio Doce, a que mais vende e é uma grande multinacional que está presente no mundo todo praticamente. Tá? Então, nós temos outros recursos que são os hídricos, os energéticos e os biológicos. Né? Nós temos aí a nossa floresta amazônica, nós temos aí nos energéticos, nós temos pouco gás natural, tá? A gente tem mais ou menos uma quantidade razoável de petróleo. Tá? E o petróleo, pessoal, nós temos alguns tipos, tá? Então, existe o tipo de petróleo que é o que é feito combustível, que vai para as refinarias, que é o tipo A. Nós temos o tipo B, que é para a gente fazer esse tipo de material, por exemplo. Isso daqui é derivado de petróleo, aí é o tipo B. E o tipo C, que é o piche, que é o do asfalto, que é para fazer asfalto, tá? Então o nosso, aqui no nosso país, é o tipo 2, tipo B. E os hídricos, né? Nós temos muitos rios aqui no nosso país, então nosso país é um país extremamente rico e diverso em recursos naturais. Nós temos muitos. Aqui são os recursos renováveis. A natureza se renova, mas alguns produtos ele vai ter os seus limites. Ou seja, esses produtos eles têm uma quantidade exata. Tá? E nós temos os recursos não renováveis, que são os recursos aí que não se renovam. Então, é o produto que quando acabar, ferrou, não vai ter mais. Né? Então, aqui nós temos o carvão, o petróleo e alguns minérios aí. Acabou, infelizmente não vai ter mais. Nós vamos ter que se reinventar. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos se reinventando. Né? Então, sem o petróleo, a gente vai ter que descobrir uma outra fonte de energia para os nossos carros. Quais são as principais atividades econômicas dentro do nosso espaço rural? Como que é o campo, o nosso campo? Né? Então, aqui o setor é o primário, tá? Você lembra? A soja é cultivada. Soja cultivada. Depois nós temos a logística de transporte, já faz parte do setor secundário. E o setor terciário é quando você compra o óleo de soja. Tá? Então, é o setor primário, secundário e terciário. Aqui são as nossas paisagens dentro aí do campo. Então nós temos aí algumas estufas, alguns tipos de produções que são feitas em pequenos espaços. Nós temos outros tipos aí que são tipos planejados, né, peixes, né, tanques, e a mecanizada, a mais tradicional e que a gente mais conhece. Aqui nós temos a pecuária, né, e os derivados aí de animais, tá? Os suínos. Né? Aqui, pessoal, vou abordar para vocês um pouquinho sobre a agricultura e as formas de se cultivar. Tá? Não existe só uma forma de você produzir alguma coisa, existem várias formas. E dentro dessas formas, nós temos algumas aí que se destacam, que são mais produzidas e outras que produzem menos. Então aqui, agricultura, né? Você fala, pô, o que é agricultura? Então a agricultura é a arte de se produzir na terra. Com essa agricultura, nós temos aí alguns produtos
que vem aí da agricultura. Então, os alimentos, nós temos também a energia, aqui é a cana, né, que depois ela se transforma no etanol. Aqui nós temos a matéria-prima para roupas, o algodão, e aqui alguns medicamentos. Os medicamentos, essa parte aí, as nossas avós amam, né, porque surgem muitos medicamentos aí da própria de casa mesmo, né, você consegue, a pessoa está com dor de barriga e pega uma flor do Amazonas, né, ou um gervão, sabe? Então isso é algo que os nossos pais, os nossos avós, eles têm mais costumes, né? E é bom a gente não perder esses hábitos, porque algumas realmente fazem sentido e são boas mesmo. Alguns fatores, tá, influenciam aí. E aqui nós temos as exportações e importações. Aqui nós temos um mapinha, e esse mapa é o mapa de exportações de produtos no mundo todo. Então, quanto mais setinhas, é maior a quantidade de relações comerciais que o continente possui. Então, aqui nós temos a América do Sul, onde nós estamos, e a América do Norte. Aqui nós temos a Ásia, aqui a Europa, África e Oceania. Então, quais são os principais? Vocês estão vendo que nós vendemos muito para a Europa. A América do Norte, principalmente pelo poder que os Estados Unidos têm, né, ele também vende muito. Os Estados Unidos é um país muito grande também, né, então ele consegue cultivar muita coisa. E os Estados Unidos têm uma relação comercial muito grande com a Ásia, principalmente China e Índia. Essa troca de produtos é muito intensa, tá? Então, os nossos, basicamente, fazem parte do setor primário. Então, a gente vende o quê? A gente vende a carne, a soja, tá? Então, esses são os nossos principais produtos que são vendidos. E o ferro, né, que é o principal produto de exportação. Nesse mapa aqui, nós temos só os alimentos, tá? Então, a Europa não tem espaço físico para produzir. A produção europeia é pequena, então não é autossuficiente. Ou seja, eles não conseguem produzir a quantidade de alimentos que a população necessita. Então, eles precisam comprar. E como são os países, todos os países da Europa são países desenvolvidos, eles acabam comprando esses alimentos de países subdesenvolvidos, né? Que África e América do Sul principalmente, e também um pouco aí dos Estados Unidos, Canadá. Agrosistemas. Com o avanço da tecnologia, o campo também se modernizou. O campo não é mais aquele jeito rudimentar que a gente imagina. O campo hoje tem internet, já tem energia, sabe? Tem muitos benefícios que antes não tinham. E essa mecanização chegou também na produção desses alimentos. Então nós temos aí 3 tipos. O tradicional, que ainda as pequenas propriedades ainda utilizam. O moderno, que já é as máquinas, né? Essa tecnologia que a gente tem acesso, chegou no campo. E isso modernizou, fez com que os alimentos fossem produzidos com maior intensidade, uma quantidade maior e uma perca de produtos menor. Antigamente, ou no modelo tradicional, você produzia e perdia muito, sabe? Então, essa perca com os equipamentos modernos, ela diminui. Então, você não perde mais muitos alimentos, sabe? Você produz mais, você usa o seu terreno com mais recursos, né? Então, você consegue arrecadar mais, digamos assim. E o alternativo. Nosso país não tem, né, essa forma alternativa, porque o nosso terreno é um terreno muito bom para cultivo. Então, o modelo alternativo é a China, que usa, o Vietnã, né, o Chile, a Argentina, eles vão usar um pouquinho do modelo alternativo. Nós não temos montanhas aqui no país. Nós temos um pouco de serra, mas não é algo que seja
tão impactante que impacte aí na produção de alimentos no país. Não, a gente contorna e deixa o morro do jeito que está. Aqui os tipos de agricultura. Nós temos dois tipos, uma forma intensiva, onde agride um pouco mais o solo, e a forma extensiva, que é um pouco mais calma, né, o modelo tradicional, algumas ainda usam a tração de animais, sabe? Utiliza-se aí métodos mais antigos, tá? Então a intensiva, intensa, extensiva, com mais calma. A intensiva precisa de altos investimentos. Então, o pequeno produtor ele não consegue ter esses equipamentos. Existem equipamentos aí, uma colheitadeira que chega a R$1 milhão, né? Então, a gente não consegue ter acesso aí a essas máquinas, né? Poucas propriedades vão conseguir. As técnicas e os insumos. Os insumos que são os adubos, os pesticidas, que fazem com que os animais que se alimentam dessa sua plantação não cheguem próximo. Tá? A extensiva vai usar uma exploração da terra maior, né? As propriedades elas tendem a ser maior, porque há uma perca maior, né, de produtividade. As ferramentas e as técnicas ainda são rudimentares. Muitas dessas aqui ocorrem a queima. Quando a pessoa produz cana-de-açúcar, para facilitar a colheita dessa cana, eles acabam botando fogo, né, em toda a sua extensão para facilitar o recolhimento aí dessa cana. E o trabalho é braçal, ainda você usa o trabalho manual, né, força física. E aqui os modos de produção. Nós temos alguns modos aí que fazem aí parte do nosso cenário. Aqui o itinerante. Você divide a sua terra basicamente em 3, 4 partes e você vai tendo uma mudança de terreno. Então, enquanto um espaço está descansando, o outro está sendo produzido. Então ocorre essa rotatividade. Essa é a forma itinerante. Aquela parte é no sul da Ásia, tá, pessoal? Nós não temos aqui no nosso país. E a agricultura de jardinagem nós já temos, que é o solo inundável, basicamente na China, tá? Por isso que o Brasil não é autossuficiente em arroz. Nós não produzimos arroz nem trigo suficientes para abastecimento de toda a população. Exatamente porque existem algumas técnicas que a gente não consegue se adaptar. Né? Existem poucas produções, mas não é tão fácil se produzir arroz quanto é na China. Então a China não precisa inundar, já é inundada. Então facilita aí nessa produção. Aqui o terraceamento. Então essas curvas de níveis, tá vendo? É uma região que a gente julga não conseguir produzir nada e a pessoa vai fazer com o uso de máquinas, né, vai fazer algumas curvas de níveis. Então essas curvas começou lá nos indígenas, tá? Então nos primeiros habitantes aí da América Latina, os maias, os incas, eles utilizavam aí essa forma de se produzir. Tá? Então fazia essas curvas de níveis e produz em cada uma dessas curvas. Então aqui você produz alguma coisa, aqui outra, e assim vai. É para subsistência. Você produz para você mesmo consumir. Você não consegue vender porque é produzido em pequena escala. E a monocultura, plantagem, é a principal aqui no nosso país. É a famosa agricultura do agronegócio. Tá? Então aqui nós temos cacau, café, cana-de-açúcar. O café, né, já foi o carro forte da economia nossa. Então, desde aquela época, de 1900 mais ou menos, a gente tem essa técnica aí, plantagem, tá? Que é você usar um grande espaço, um grande terreno e você conseguir concentrar essa terra em apenas um tipo de produção. Ou café, ou é cana, ou é soja, é apenas uma, tá? E aqui a agricultura empresarial. Sul de Mato Grosso do Sul.
é muito produzido dessa forma, que é hoje uma agricultura de precisão. Como isso? Você pega uma porção pequena do espaço e você vê como que é esse solo. Se esse solo é bom para produzir açúcar, cana, vai ser produzido cana. Se esse outro espaço é bom para produzir algodão, vai ser produzido algodão. E assim vai. Então, é uma agricultura empresarial. Então, através de drones e mostras aí de solo, você consegue fazer essa sua agricultura render mais. E, por último, nós temos aí a orgânica. Tá? Então, depois ainda nós temos a hidropônica. Então, aqui é a orgânica. A orgânica, pessoal, ela vem crescendo, porque a orgânica não usa nenhum tipo de agrotóxico. Não usa nada, nenhum insumo, ela deixa que tudo cresça naturalmente. Ela tem um custo um pouco maior, porque demora-se mais para produzir. Tá? Então é de acordo com o que a natureza oferece. Então aqui tem uma propaganda, onde o orgânico é mais saudável, né, por não possuir nenhum tipo de agrotóxico. Então, mas tem essa baixa produtividade, então demora muito mais aí para se produzir. E, por último, nós temos a hidropônica. Tá? Então, a hidropônica ela não precisa necessariamente de um solo muito bom. Ele pode ser feito aí através dos canos. Então, nesses canos, você coloca toda os substratos que esse alface ou o agrião, alguma coisa precisa. Você coloca tudo dentro desses canos e nessa água vai ter tudo o que precisa. E vai crescer esse alface de uma forma saudável e de uma forma aí que você não ocupa tanto espaço. No Japão é muito comum isso, porque eles não possuem espaço. Então, eles fazem de uma forma vertical. Então, é como se fosse um prédio só de produção. Tá? Então, pessoal, muito obrigado por você ter assistido até o final. Tá? Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Estou à disposição para qualquer dúvida, tá? E um forte abraço, tá bom? Tchau, tchau. Fique em casa.